correlações aí entre sincronicidade e espiritismo. A gente falou sobre isso, não sei se vocês se lembram, ano passado. Mas ano passado o Data Show deu problema e a gente não conseguiu, até a gente conseguir resolver o problema do Data Show, nós falamos 25 minutos, meia hora. Aí eu queria voltar ao tema. Tem um texto aqui de Emmanuel, Enxertia Divina, o auxílio do alto. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência, para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo, mas sem credulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produz no recesso do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel, do livro Fonte Viva. Então esse primeiro texto já começa a nos falar um pouco sobre a questão da sincronicidade. Em nossas vidas, é uma palavra diferente, não usual, mas que à medida que a gente for falando, vocês vão ver que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Em nossas vidas, muitas vezes acontecem fatos que demonstram a existência da sincronicidade. Você pensa em uma pessoa do seu passado e ela aparece, ou alguém lhe fala dela. Você precisa de alguma coisa e alguém lhe dá de presente, sem você ter lhe falado nada sobre isso. E tantas coisas assim. Um psicólogo suíço, Carl Jung, ele começou a perceber que muitas questões que aconteciam na vida das pessoas traziam coincidências fortuitas, assim, coisas aconteciam que não tinham ligação causal, uma coisa após a outra. Pareciam ser coisas distantes, mas que eram coincidências que traziam algum significado para o cliente dele. Ele começou a ver isso se repetir, até que ele cunhou isso, essas coincidências, com significados de sincronicidade. Ele começou a perceber que coisas que aconteciam, em que a pessoa percebia uma sincronicidade acontecendo, estavam atreladas ao estado íntimo de seus pacientes, a coisas que eles traziam no seu inconsciente, ou aquilo que Emmanuel falou no início, respostas divinas, se a gente quiser falar com linguajar mais religioso. Respostas que Deus está trazendo para a pessoa, pode ser através de uma página, de um sonho, de uma coincidência, pode ser que aquela pessoa pode ter uma informação que lhe é útil, que lhe é necessária. Ou seja, a sincronicidade trazida por Jung, ela acabou nos mostrando uma coisa que Kardec trouxe com a doutrina espírita.
só que no campo da psicologia. Nós não estamos isolados. Nós temos uma relação com todos, né? Vamos dar uma lida lá. O conceito de sincronicidade foi desenvolvida por Carl Gustav Jung para explicar que tudo no universo está interligado num tipo de vibração em que duas energias, uma física e uma não física, estariam em sintonia, dando a ideia de que certos eventos isolados parecem repetidos, só que em perspectivas diferentes. O que define a sincronicidade não são as coincidências e seus significados, e sim a conclusão de que tudo no universo está unificado por tipos de vibrações e de dimensões. Não é só uma coincidência, ela traz um conteúdo que, se a pessoa tiver atenção, traz respostas ou traz indícios de que coisas estão acontecendo. Muitas vezes nós passamos a vida com questões não trabalhadas. A gente fala assim, reforma íntima, mas são questões que a gente vai empurrando com a barriga. A gente não toca naquilo. A gente canta, a gente ora, a gente dá passo, a gente trabalha, mas o autoconhecimento muitas vezes a gente não produz. A gente fica endurecido, preso a certas questões, a certas manias, a certo jeito de ser, a uma visão limitada do mundo, e a gente acha que não há a proteção ou o amparo, quando na verdade muitas vezes as respostas vêm, só que não do jeito que a gente quer. Vocês conhecem aquela piada? Eu conheço a piada desde criança. Vocês devem conhecer isso. Até de palestra mesmo. Enchente, está tudo cheio. E aí a pessoa subiu para o telhado. E aí começou a orar a Deus. Ela orou a Deus pedindo para ajudá-la, e ela está orando. Aí passou uma pessoa com um tronco de uma árvore. Vem! Ele falou, não, Deus vai me ajudar. Ele continuou orando, e a água subindo. Aí passou uma pessoa com um barco. Vem! Ele, não, Deus vai me ajudar. E aí veio uma pessoa, estou no salva-vida, não, Deus vai me ajudar. E a água subindo, e passou a pessoa com o helicóptero, ele desceu, vem! Ele falou, não, Deus vai me ajudar, eu estou orando. A água subiu e ele morreu. Aí ele chegou no céu, aí ele falou, meu Deus, eu tenho uma fé no Senhor, orei, o Senhor não resolveu o meu problema. Eu te mandei 4 vezes ajuda, você recusou as 4? Vocês conhecem essa história, né? Contada. Sincronicidade tem a ver com isso. No nosso caso, tem a ver com isso. Por quê? Porque Kardec trouxe para nós a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela vai pegar a ideia de sincronicidade e vai mostrar como ela funciona. Os bastidores da sincronicidade. Kardec trouxe para nós um conhecimento que Jung, eu não sei se conheceu ou não, mas Jung estava atento para alguns fenômenos. Ele não era bobo, ele sabia, por exemplo, a telepatia, né? Kardec chama de telegrafia, né? Do pensamento, a telepatia e outros mais. Então a gente vai tentar mostrar que essas coincidências, elas não são fortuitas. Elas acontecem como sinais de coisas boas, sinais de uma interação com o universo, que nós não estamos sós, e também muitas vezes sinais de coisas não boas. Nem sempre a sincronicidade ela é algo positivo. Às vezes pode ser sinal de que não é algo positivo. Às vezes a sincronicidade ela surge como um sinal de que aquele caminho que você está percorrendo é esse caminho mesmo. Aquilo vem para dizer, continue, é esse caminho mesmo. A concepção junguiana de sincronicidade
é que, mediante uma silenciosa e misteriosa troca de energias, nosso estado interior está ativamente ligado a objetos e acontecimentos à nossa volta. Olha bem a questão. Nosso estado interior está ativamente ligado a objetos e acontecimentos à nossa volta. E o nosso interior acaba atraindo questões, coincidências e situações fruto do que nós semeamos. Notando que a sincronicidade tem uma relação direta com a lei de ação e reação, que é aquilo que nós semeamos no nosso íntimo, nós acabamos atraindo. O que acontece dentro de nós tem estrita relação com o que ocorre fora. Mera coincidência? Não para Jung, que achava que a coincidência teria sido um sinal interior e exterior de que ela deveria se abrir para novas possibilidades. Eventos como você pensa numa pessoa, a pessoa te liga, você encontra com a pessoa logo à frente. Você sonha com um objeto e de repente o marido chega com um objeto porque tentaram matar ele com aquele objeto. Você sonha um dia antes. Você sonha com uma pessoa que você não vê há muito tempo e a pessoa estava desencarnando naquele momento. Há um caso curioso sobre isso, do BBB, Big Brother Brasil. Acho que foi o primeiro ou segundo Big Brother, em que a Cida, ela está tomando banho de sol, eles estão isolados, né? Estão isolados no mundo, isolados dos parentes, das notícias. E ela está tomando banho de sol e a câmera está filmando. E ela está lá sozinha. De repente ela levanta, fulana, não, ela escutou o nome da irmã. Ela chamando ela, né? Ela escutou a irmã chamando. Ela olhou lá, cadê fulana? Naquele momento, foi tudo registrado, a irmã estava morrendo. E ela escutou, né? Sincronicidade. E ela ficou rodando, né? Cadê? Fulana me chamou, minha irmã. A irmã dela tinha acabado de desencarnar. O que a sincronicidade estava trazendo para ela? A informação de que a irmã tinha acabado de desencarnar. Na verdade, o que a gente vai, quando a gente começa a investigar os fenômenos paranormais, o que aconteceu foi um fenômeno de telepatia, de transmissão. Nós temos dentro de nós potencialidades que nos fazem ficar conectados às pessoas. A ligação afetiva que a gente mantém com as pessoas criam laços de conexão. Quando a irmã desencarnou, ela percebeu. Nós, na verdade, não estamos isolados. Nós não estamos isolados. Nós não somos isolados. O isolamento é uma ilusão. Nesse instante aqui, há um número imenso de energias nos envolvendo e nos circundando. Há um número imenso de pensamentos circulando e passando por aqui. Nós selecionamos os pensamentos e as energias e atraímos aquilo que está mais em afinidade conosco. Essa atração acaba criando situações internas e externas. Nossas ações desencadeiam ligações com pessoas, eventos e situações externas e coletivas. Muitas vezes um grande evento, uma grande tragédia, ela é fruto
do que aquela coletividade realiza. Quando você tem um ambiente muito pesado, em que o hábito de pensar errado por muito tempo, aquilo está enraizado, pessoas mais sensíveis, quando entram no ambiente, elas percebem nitidamente aquelas vibrações. Aquilo ali é um atrator de tragédia. Quando você pensa e emite coisas positivas, aquilo atrai bênçãos. Eventos, por exemplo, nem tudo, ao contrário do que a gente imagina, está escrito. Às vezes, nós espíritas, caímos no equívoco de achar que certas questões que acontecem conosco ou com outras pessoas estão escritas. E não necessariamente estão escritas. As sincronicidades são essas coincidências que nos mostram como é importante nós estarmos vibrando, sentindo e irradiando coisas boas ao nosso redor. Isso atrai coisas boas e sincronicidades positivas. Por exemplo, que tem a ver com a lei de ação e reação. A menina, ela foi convidada para um show na cidade. O rapaz ia fazer um show de violão. Ela não conhecia o rapaz, nunca viu o rapaz, né? Ela foi convidada, ela não podia ir, ela tinha um compromisso. Mas ela teve uma ideia. Ela sabia que o show era beneficente, ela não sabia por quê. Ela criou uma rede de informações entre os amigos. Ela era uma pessoa muito conhecida, o rapaz não era da cidade, e acabou que graças a ela, e o rapaz também não a conhecia, graças a ela, o método lá que ela usou para divulgar a informação, aquilo motivou tantos jovens. O show do rapaz, o rapaz fez aquele show porque ele tinha um ideal. Ele queria escrever um livro sobre sincronicidade. Que achava que aquele livro sobre sincronicidade iria trazer para as pessoas uma nova visão de mundo, que as pessoas vão saber o segredo de como conviver e por que os problemas dela. Ele ia fazer um livro sobre sincronicidade, lei de ação e reação, espiritualidade. Era um sonho dele. Com o dinheiro que arrecadou, ele fez o livro. Essa menina, passaram-se 5 anos, ela entrou numa profunda depressão. Ela entrou numa livraria e ficou lá olhando o livro. E o livro chamou a atenção dela, ela pegou aquele livro. Adivinhem vocês, pela lei da sincronicidade, que livro foi esse? Do rapaz. Ela comprou o livro, leu o livro transformou a vida dela. Ela achou o livro maravilhoso, a vida dela mudou, mas de uma forma assim radical e profunda. Tem que conhecer esse autor. Foi na cidade dele, se conheceram, se apaixonaram. Só legal, se apaixonaram e se casaram. Olha só, gente, todo um processo que começa a ser desencadeado pela boa ação, pelo bem. Aí eu pergunto a vocês querem ser felizes ou querem ser infelizes em outubro? O que vocês querem em outubro para a vida de vocês? Tem que semear hoje. Porque é uma cadeia de acontecimentos que ela não percebeu. Ela não fez pensando que isso iria acontecer. Por isso que o Jung chama assim, acausal. Por quê? A gente não sabe, olhando pelos olhos da matéria, realmente Jung tem razão. É acausal, você não sabe por que
que aquilo está acontecendo. Você não tem dados para saber por que aquele evento está acontecendo. Por isso que eu gosto de falar sobre esse tema. Por quê? Porque nos aguça a visão. Você começa a perceber que os detalhes escondem a enxertia divina, a ação de Deus falando conosco. Os detalhes. A pessoa saiu e ganhou um Blu-ray. Ele não tem aparelho de Blu-ray. Que isso? Blu-ray é o DVD novo, né? Ah, é? É aquele Blu-ray. DVD. Aí ele não tinha Blu-ray. Caramba, uma pessoa me dá um Blu-ray de um filme lá. Aí ele estava caminhando e uma flor bateu na ventania e várias flores de pétalas azuis caíram assim na frente dele. Quando ele chegou na porta do centro, várias pessoas, trabalhadoras do centro, todas de mulheres de camisa azul, vieram e abraçaram ele. Ele começou a perceber. À noite, quando ele estava na reunião mediúnica, veio um espírito de mulher toda de azul. E aí ele pergunta, justamente, a aura dela, um espírito nobre, né? Ela por algum motivo gosta do azul, ela provocava toda essa, ela criou como que uma ambiência que foi favorecendo essa eclosão de fenômenos coincidentes. É lógico que essa pessoa, é caso real também, essa pessoa, ela tinha uma boa mediunidade, ela percebeu as causas ocultas que levavam. Às vezes acontece na nossa vida coincidênciazinhas, a gente não sabe exatamente nem o que, nem o porquê, e nem vai saber, essa é a verdade. Porque nos falta o sentido. Primeiro, saber que aquilo pode ter algum significado. Pode não ser um grande significado que vai mudar a sua vida, mas podem ter ali envolvidos uma série de questões que nós não temos a princípio noção. Quer ver uma coisa interessante? Você escreveu um livro, você escreveu um livro em 1750. Vocês escreveram um livro, o livro está aí, um livro conhecido, é um livro clássico, é um livro que as crianças gostam. E hoje vocês estão aqui reencarnados no Brasil, né? Vocês na Europa escreveram esse livro em 1750. Foram comemorados lá no país que você morou 250 anos da obra de fulano de tal, que é você. É você. Você nem sabe disso. E as pessoas criam eventos e tudo mais. Aí você está em casa e começa a receber um monte de energia boa. Aquela coisa boa. E você, o que é isso? A energia das pessoas que, com gratidão do mundo todo, pessoas do mundo todo que cresceram ouvindo aquele livro que você escreveu, que já virou filme, já virou desenho animado, aquela história encantadora, e você recebe do mundo todo, físico e extrafísico, aquelas vibrações boas. Você nem sabe por quê, mas você está num dia maravilhoso, um dia de primavera. É a gratidão de todos aqueles que em algum momento tiveram contato com a sua obra e que se sentem enriquecidos com ela. É uma sincronicidade. Acaba surgindo uma série de coisas boas naquele dia pelo número de vibrações boas que vêm
de pessoas. Você está encarnado, você não sabe que foi o escritor, você não sabe que fez aquela obra boa, mas você está recebendo os frutos da boa semeadura. Ele ia falar uma coisa. Então a vida é sempre uma sequência. Exatamente. E nós estamos interconectados para o bem e para o não bem. Agora, quando a gente estava saindo para os homens, lá a gente cantou a música Agradecendo o Senhor, né? Aquela que é prece, né? Oração prece. Aí quando nós saímos, quando eu estava saindo, um pessoal de uma outra caravana estavam sentadinhos ali já fora do pavilhão e comentando, né? A respeito justamente disso. Ele falou, olha, como é que a espiritualidade trabalha e como a gente tem a consciência de que acaso não existe. Ele falou que estava fazendo a oração prece e agradecendo, né, por ele estar lá. Ele não está nem tão bem, porque ele estava meio gripado, ele não estava nem chegando perto das pessoas e ele estava longe. E ele falou que estava fazendo a prece, daí a pouco, sem falar nada, o Carlinhos pede para cantar. Né? Aí ele estava falando, né, que a gente tem a certeza, né, de que o acaso não existe. É o trabalho, né? A pessoa estava dando estudo, e aí, no meio do estudo, ele começa a falar de Dalva de Oliveira. E aí, falando de Dalva de Oliveira, no estudo, pela primeira vez, tinha uma pessoa que conhecia tudo da Dalva de Oliveira. E ele não sabia. Conhecia tudo, já tinha lido livros, sabia tudo da vida dela e tudo mais. E ele não sabia. Quando ele chega em casa, que ele liga para o Jornal Nacional, aniversário de Dalva de Oliveira. E ia passar um filme, a série, ia começar a série sobre Dalva de Oliveira, Dalva e fulano de tal. Naquele dia, ele não tinha nem sabia que tinha série nem nada, e ele não falou por causa disso. Se ela teve lá no estudo dele ou não, ele não sabe, né? Porque aí faltam os recursos mediúnicos para isso. Mas vocês vejam como muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente está recebendo a visita de uma pessoa na nossa casa espírita, e a visita, a presença dele, acaba provocando que alguém acabe falando dele, ou atraindo pessoas ligadas a ele, àquele dia, àquele evento. Pode falar. Eu vim contando no carro que aconteceu, nós estamos com uma vizinha lá, que está com câncer no peito, que já está enorme, e ela está sentindo muita ajuda. Os remédios que eles passam é de 4 em 4 horas, mas quando dá menos de 1 hora, ela já está com a dor de novo. E a minha filha fica agoniada, que quem tem mais contato com ela, me fala, mãe, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Cada vez que ela vai lá, eles estão protelando. Ela vai ser operada em julho, final de julho, passou agosto, e agora foi setembro, dia 6, dia 5 de setembro, mudaram agora para o dia 22 de outubro. E os exames dela de risco, de tudo, já está em cima, né, de vencer. E ela veio me falar daquela desespero, de vamos ligar para a Rádio Globo. Aí ela começou a ligar, mas a Rádio Globo é difícil. Mas lá nós temos um político que ele é muito solidário. Ele nem está candidato agora, muito conhecido lá, porque o nome dele é Biriba. E eu estava na minha lojinha, e de repente eu vi o carro dele, deu um grito, Biriba! Aí ele parou, estacionou no meio da rua, o que houve? Aí estacionou direito e fui e contei o plano dela. Ele falou, olha, dona Janete, eu vejo o hospital que ela está, porque eu conheço realmente muitos diretores, médicos, de repente, um pedido para auxiliar. Fui correndo lá nela, peguei a ficha dela, eu falei, eu vou ali para falar com o Biriba, quem sabe? Ele olhou e disse, dona Janete, nesse hospital eu não conheço ninguém, porque naquela escola tem. Getúlio Vargas? Não, é um Mário. Tomário Córdova. Eu não conheço ninguém. Mas lá no escritório dele tinha uma senhora de meia idade, aguardando ele para conversar com ele.
falou o nome do hospital, ela disse, a minha irmã é doutora e ela está de plantão hoje à noite nesse hospital. Olha que coisa. Eu fiquei arrepiada quando eu estou plantão. E ela, na hora, pegou o tablet dela, pediu a ficha na minha mão, fotografou tudo. Já estou enviando para minha irmã. E o que ela puder fazer, a senhora tem a certeza que ela vai fazer. Ela vai estar de plantão hoje à noite, então ela vai olhar o prontuário dela lá no hospital e o que for possível vai ser feito. Aí eu falei, mas eu vou lá buscar ela, a senhora veio buscar, porque nada que uma pessoa vê, lá, você tem condições de ir lá? Tem, então vamos lá. Aí lá quando ela veio, eu vou precisar. O que for possível, se houver uma desistência, diga, ele falou com ela, fique aguardando, porque se houver, a primeira desistência que houver, nós vamos encaminhar ela. Com certeza minha irmã vai encaminhar ela. Então, e ela está, eu não sei, mas já tomou isso tudo aqui, de graça, ela já não está podendo ainda. Então você agora falou uma questão que também faz parte do nosso estudo de hoje, que é o seguinte, que é falar nós somos provocadores da sincronicidade. Nós podemos ser agentes positivos que provocamos a sincronicidade. Assim como a presença desse espírito de azul provocou uma série de sincronicidades, nós podemos criar voluntariamente a sincronicidade, ainda que a gente não saiba se ela vai acontecer ou não. Como é que a gente cria voluntariamente? Ela já acabou de dar um exemplo. Quando nós partimos para a assistência, para o amparo, o mundo espiritual, e a isso Jung desconhecia, isso é a doutrina espírita que traz essa explicação dos bastidores. O mundo espiritual, ao ver a sua intenção positiva, começa a conspirar para que aquilo aconteça. Aquilo foi exatamente o que você acabou de falar. O seu exemplo faz parte do estudo. Eu não vou poder aqui ficar catando, mas está aqui em algum momento eu ia falar disso. Nós como desencadeadores da sincronicidade. Ou seja, quando você se predispõe a fazer o bem por alguém, um estudo sério, que você se dedica, por exemplo, a pessoa está querendo estudar sincronicidade, ou qualquer outro evento, que ela quer ajudar, ela quer... Pessoas passam na rua e falam sobre isso. Livro que ela abre um estudo. Já aconteceu isso? Vocês fazendo estudo? Hoje eu li a página de abertura lá no centro e falei, eu vou falar sobre essa quarta-feira, eu vou usar a página do livro. Falei, gente, eu estou precisando. Exatamente, tu vê? Aí. Isso acontece o tempo todo. Né? Você acaba, a partir do momento que você se coloca na assistência, quero trabalhar no bem, aquilo começa a mobilizar uma série de energias a partir de você que acabam desencadeando o bem. Aquilo que aquela menina fez, divulgando espontaneamente, sem nem conhecer a pessoa, foi um bem para aquela pessoa que acabou atingindo ela mesma. A lei de ação e reação e a caridade vão dizer para nós o seguinte: você quer ser feliz? Você começa a movimentar as suas energias, os seus pensamentos, a sua intenção em favor da maioria. Aquilo vai começar a mobilizar todo um trabalho convergente para que as coisas comecem a acontecer. Você pode não determinar o que irá acontecer, né? Mas a sua boa vontade vai atraindo. E quando uma pessoa tem boa vontade, ela começa a entrar em sintonia com outros de boa vontade que são deslocados. Eles dizem assim na linguagem de psicologia espiritual, pelo cosmos. Pelo cosmos nada, eles são os mentores.
Cosmos é uma coisa vaga. Os mentores mesmo, eles não podem impor alguém a fazer o bem. Mas se eles veem uma certa predisposição, eles procuram incluir. E aquilo, grandes obras sociais, elas surgem assim. A pessoa traz com ela aquele ideal de fazer aquilo. E a motivação dela de fazer um orfanato, um asilo, uma casa espírita, uma igreja, um trabalho assim, acaba conspirando que se movimente o mundo espiritual para que aquela obra aconteça. Se a pessoa não tiver essa motivação em construir o trabalho, as coisas não acontecem. E isso aí nos leva a todo esse processo que a doutrina espírita nos instrui. Com o conhecimento espírita, começamos a perceber as correlações existentes entre sincronicidade e evocações. O que é evocação, gente? Vocês têm ideia do que é evocação? Oi, gente. Oi. Evocação é o que se faz na mediúnica lá. Evocar uma entre aspas aqui de morte. Então, evocação é exatamente isso. Só que evocação, ela não é só evocar o mundo espiritual. Quero falar com Allan Kardec. Não é só assim. A gente faz evocação quando a gente lembra da pessoa, fala de uma pessoa, pensa numa pessoa, xinga uma pessoa. Quando você xinga uma pessoa, você está evocando ela. Se essa pessoa, no livro de André Luiz, acho que é Missionários da Luz, há um caso em que eles vão pegar o trabalhador para que ele possa sair do corpo à noite para o trabalho no mundo espiritual. E aí, quando eles chegam lá, tem um espírito todo de negro envolvendo esse trabalhador e ele lá com pesadelo. E aí, quando eles vão conversar, o espírito fala que ele tinha sido chefe dele, algo assim, e que ele tinha caluniado, dizendo, sabe aquela coisa que você às vezes até no enterro, você vai no enterro, mas ele era um sovino, ele era um mão de vaca, rapaz. Vou até olhar lá, tem gente que fala isso, vou até olhar no caixão para ver se a mão dele fechada. Tolinho. Às vezes o espírito escuta aquilo e vai lá à noite dizer que ele não era nada daquilo. Ele não era nada disso não. Era um caso mais ou menos esse. O que ele fez quando ele falou essas coisas? Ele evocou. Muitas vezes nós estamos evocando coisas não muito agradáveis com nossos pensamentos em direção às pessoas. Um xingamento ainda que mental, você está evocando. Ah, mas é um encarnado. Mas muitas vezes aquela energia vai até a pessoa e ela à noite, durante o sono, vem atraída por aquela energia atrás de você. Energia não acaba, não evapora, nada. Significa, me engano, está aí? Você falou uma coisa muito interessante. Isso é um outro estudo que eu quero fazer, reforma pensamento, mas que tem a ver com esse daqui também, que é o seguinte: a forma, André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele fala que nós somos co-criadores em plano menor. Ou seja, Deus é o criador. E o ser humano, ele é co-criador. O ser humano, o espírito criado por Deus, é co-criador. Ou seja, nós, ao pensarmos, sentirmos, falarmos e agirmos, construímos a nossa aura e a nossa irradiação, que uma vez sendo mantida com uma certa constância, precisa ter uma certa constância. E geralmente, quando a pessoa, o cachimbo, como é que é aquele negócio? O cachimbo deixa a boca torta.
Dificilmente alguém xinga uma pessoa uma vez só, né? Se quando xinga uma pessoa, muitas vezes, aquela pessoa já xingou, né? E aí a relação de xingamento é uma energia que se perpetua. Porque isso mantém, você ainda mantém a antipatia, a raiva, o ódio, o desprezo por aquela pessoa. Você não cortou isso. Então você está criando uma forma de pensamento que vai em direção à pessoa, veste a pessoa, atinge a pessoa e faz mal à pessoa. E isso, uma vez feito, trará como repercussão efeitos em quem fez, quem emitiu o pensamento. Tudo aquilo de mal que vai atingir aquela pessoa, como a lei de ação e reação, ela é automática, o outro é meu espelho, aquilo retorna para mim, ela não se dissipa. E se aquilo for algo constante, por exemplo, a pessoa que é irritadiça, diariamente irritada, aquilo cria toda uma ambiência onde a pessoa convive. A coisa às vezes é tão pesada que se você vai naquela casa, às vezes você mede o bom, você está querendo alugar a casa, aí você vai e pega o anúncio. Quando a pessoa é média, tem essa sensibilidade, ela quando entra na casa, ela já percebe, sabe? Qual é a vibração ambiente? Tem vibração ambiente, não um pouco pesada, mas o curso do Evangelho lá, aquilo já dissipa, sabe? Você vai lembrar, tem umas que tem outras não. Tem outras que aquilo ali acaba atraindo, inclusive, há casos de casas em que aconteceram alguma tragédia e o médium, quando chega na casa, ele vê, não é o espírito que mais está ali, pessoa enforcada, por exemplo, o espírito não está mais ali, mas a energia da tragédia está ali e parece que o espírito ainda está ali, né? Mas é porque aquela vibração é tão pesada que aquilo ainda está ali irradiando. E se acontece às vezes de acontecer uma retragédia, a casa parece ser que a casa é mal assombrada, mas na verdade é casa envenenada, o nome que a gente poderia dizer. Ela está envenenada pela nossa má educação. Toda má educação, toda criancice que a gente faz, ela deve ser corrigida o mais rápido possível. A gente não tem ideia de como nós somos criadores de sincronicidades, de eventos que podem ser positivos, mas também podem ser desastrosos. Merece costura. Merece a nossa vigilância. A vigilância, ela começa sincronicidade e telepatia. Nós falamos aqui, o caso do BBB, né? Sincronicidade e premonições. Muitas vezes você tem um evento que acontece aqui agora, um sonho, uma impressão, e aquilo daqui a 1, 2 anos vai estar acontecendo, mais ou menos como que explicando o que aquilo aconteceu anteriormente. Nós estamos envolvidos em uma rede que todos estamos interconectados. Sincronicidade e inspiração. O amparo espiritual, muitas vezes, faz com que você entre naquela rua, naquela hora, ou pare para falar com aquela pessoa, e tudo que você fala para aquela pessoa era o que ela precisava ouvir para não se matar. Há casos assim. Você fala um monte de coisa, aí você diz assim, você está no hospital, você foi levar um parente, aí você está lendo o livro, né? Você está lá com o Evangelho, aí você vem assim, se alguém me perguntar sobre o Evangelho, eu vou dizer que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não é diferente do que está na Bíblia. É uma explicação, à luz, bem assim na tua cabeça. Se alguém me perguntar,
é uma explicação à luz do Espiritismo das preceitos evangélicos. Porque a doutrina espírita, ela traz uma nova informação que é a reencarnação. Aí a pessoa vem cá, que livro é esse? Aí tu repete aquilo que você acabou de pensar, que você pensou, mas na verdade foi você que pensou. É o amparo espiritual. O Espírito já chegou ali e já te disse, ó. Aí você chega para a pessoa, olha, isso aqui, o Evangelho, não é uma nova Bíblia, é um livro. Você fala exatamente aquilo que você pensou 2 minutos antes. E a pessoa acaba se tornando espírita, oradora, conhecedora da doutrina, porque o Espírito te deu exatamente aquilo que ela precisava ouvir naquele momento. Hein, Anderson? Aconteceu um fato com a Soninha, você foi hoje. A Soninha convidou um expositor, ele foi, deu estudo. Durante o estudo, ele fugiu daquilo que tinha que ser. E ela lá, sentada, começou a ficar assim, chateada, aborrecida, porque ele tinha fugido totalmente do que estava proposto. Isso começou a falar de suicídio, aquela coisa toda, né? Aí quando acabou, ela já estava toda torta de raiva. Aí quando acabou tudo, ele foi embora, ficou uma menina lá. Quando essa menina foi, porque ela ia fazer um atendimento para a Terra. Quando essa menina veio conversar com ela, falou: nossa, a senhora não imagina, não sei como eu entrei aqui. Primeiro, eu não sei. Depois, eu ouvi tudo aquilo. A senhora sabia que quando eu saísse daqui eu ia me suicidar? Aí ela, a Soninha, né? Ficou assim, abestalhada, e falou assim: nunca mais na minha vida eu vou fazer mais isso. Porque você numa palestra, ainda mais quando o orador não só é falador, o orador tipo Anderson, eu sou um papagaio. Mas quando o orador ele vive um pouco do que ele fala, aí não é beleza. Aí os espíritos conseguem, né? Fala isso, aí a pessoa. Às vezes ele muda completamente o que ele está falando, porque ele está ao sabor do amparo espiritual. Aí essa menina, se ela nunca for espírita, ela vai dizer: foi em sincronicidade, porque foi a causal. Eu não sei qual é a causa, mas nós sabemos qual é a causa. A causa é o mundo espiritual agindo para que as coisas aconteçam. Outra coisa que a sincronicidade traz é a programação reencarnatória. Muitos eventos você nunca foi a Curupaiti. Aí o pessoal, a mocidade, vai a Curupaiti, vamos a Curupaiti, você, quem é que é Curupaiti? O que é isso? Não, eu sei que. Aí você vai a Curupaiti naquele dia, pela primeira vez na sua vida. Chega lá, aí você vê aquele rapaz. Isso, a pessoa que foi lá era menina. Isso aqui é o marido dela durante 40 anos. Os dois nunca tinham ido a Curupaiti. E naquele dia, os dois foram para o Paiti e se conheceram para o Paiti e se casaram. Isso acontece muito, né? Programação encarnatória. Seu irmão sofre um acidente e você vai levá-lo no hospital. Chega lá no hospital, você está com um livro espírita, mas você não frequenta a casa espírita. Aí a pessoa olha assim: esse livro aí é muito bom esse livro. Você conhece alguma casa espírita? Não, eu não sei, porque eu leio, já li esse livro todo, mas eu não sei, porque eu só acho que aqui no Brasil mudaram um pouco as coisas que Kardec disse, que aqui eu acho que é Umbanda, né? Ele falou: não, vai que você para aqui, centro espírita, não. Aí, agora não esqueci. É Madureira? É Madureira. Então tá, vou lá conhecer. Aí tu vai, conhece e fica na casa 300 anos. Mas vejam bem, seu irmão se acidentou, sua mãe não pode levar ele no hospital, você leva ele naquele dia, vai com o livro debaixo do braço, naquele dia uma outra pessoa está fazendo fisioterapia, entra, fala, te dá dica do centro que você vai frequentar durante 20 e tantos anos. Olha como é que as coisas conspiram, né? E isso acontece com todos nós. Então, a sincronicidade
Né? A gente poderia citar aqui, gente, exemplos, mas fala. Um dia eu estava me arrumando para ir para a reunião, na quinta-feira. Mas eu me arrumei assim, ao ponto de me olhar e falar, por que eu estou indo assim? Aí alguma coisa me dizia que a pessoa ia voltar e que eu ia para a mesa. Aí eu fui para a reunião e fui assim, né, melhorzinho do que eu vou todos os dias. Quando eu cheguei lá, eu não fui para a mesa. Nós acabamos então, gente, o nosso estudo na tarde de hoje. Eu queria, com esse estudo, mostrar para vocês que nós não estamos sós, estamos todos conectados, interligados, e que o ideal é nós sermos agentes positivos, provocadores de sincronicidades positivas, fazendo bem a todos. Tá? Que Jesus, nos pensamentos, nos sentimentos, nas intenções, nas atitudes, nos estudos, se colocando à predisposição para o bem. Porque esse mundo ele só vai ser reconstruído, no mundo de regeneração, quando nós nos predispormos a construir cada vez mais esses eventos sincrônicos positivos. Tá? Que Jesus nos ampare e nos estimule à prática do bem hoje e sempre. Queremos agradecer ao nosso irmão Anderson, né? Esses ensinamentos que ele nos trouxe na tarde de hoje.